quando teve a falar sobre amor e economia, eu aceitei com muito prazer e disse assim: o programa do Chega é provavelmente o único programa político que fala de amor. E fala 2 vezes, em 2 artigos, um dos quais na parte da economia, pela qual eu tenho uma particular responsabilidade, no artigo 69, sabe ver? Mas também antes, na parte da matriz política, da matriz cívica, 2 vezes existe a palavra amor. E penso que é o único, que nenhum outro partido político ou programa de partido político fala de amor. E, no entanto, o amor é o sentimento mais importante da nossa vida. Nós estamos aqui criados, vivos, porque, como dizia o Papa Bento XVI, somos recebidos pelos braços amorosos de uma mulher, a nossa mãe. Porque se não fosse o amor dela e de outras pessoas, se nos deixassem sozinhos, abandonados, nós não resistíamos 8 dias, morríamos. O amor é a forma de as pessoas se relacionarem, sobretudo na instituição que é a família. Portanto, a família caracteriza-se por ser precisamente aquela instituição que é o locus das relações de amor. Nasce de uma relação de amor romântica entre um homem e uma mulher e depois desenvolvem-se outras formas de amor, do amor maternal, paternal, entre irmãos, etc. Ao contrário de outras instituições, onde não predomina como relação dominante o amor, mas outro tipo de sentimentos. Por exemplo, nas empresas o que predomina é o interesse. Eu aceito o emprego porque tenho interesse em receber um vencimento, desenvolver uma carreira, etc. E o Estado, onde predominam relações de poder. Eu posso, mando, e os outros obedecem. Portanto, falar sobre a economia e o amor é falar sobre a família, que é onde precisamente a economia nasce. O primeiro autor a usar a palavra economia, na realidade, oikonomia, foi Aristóteles, o filósofo grego, no século V a.C. E essa palavra, oikonomia, que iria dar modernamente origem à economia, compõe-se de 2 palavras gregas: oikos, que significa casa de família, lar, domicílio, e nomos, que significa regra, lei. E, portanto, a economia era originalmente constituída, ou a ciência das boas regras de administrar uma família. E quais são as boas regras de administrar uma família? Eu tenho experiência nisso, acho que administrei bem a minha família, juntamente com a minha mulher. São várias. E várias delas, curiosamente, estão no programa económico do Chega. Porque administrar bem uma nação, que é também uma família, embora uma família alargada, neste caso a família de todos os portugueses, os princípios dessa administração, ou dessa gestão, são essencialmente os mesmos princípios que um pai e uma mãe, os dois, utilizam na boa gestão de uma família, e aos quais eu me referirei mais adiante. A concepção moderna que nós temos da economia, no entanto, é como o conjunto das relações comerciais, a ideia de mercado, transações pagas a dinheiro. Essa ideia é mais recente, essa versão da economia é mais recente, surge no século XVIII, sobretudo por ação de filósofos escoceses, especialmente o Adam Smith, que é o autor de um livro publicado em 1776 e que é considerado um marco do nascimento da economia moderna. Um livro que se chama A Riqueza das Nações, onde Portugal é frequentemente mencionado. Nessa altura governava Portugal o Marquês de Pombal, e é apontado pelo Adam Smith como adotando princípios de governação económica que levavam ao empobrecimento do país, ao passo que os princípios defendidos pelo Adam Smith, e em especial o princípio do mercado, da ordem espontânea do mercado, levava, segundo ele, ao enriquecimento. E é verdade. Por essa altura, nesse ano, aliás, 1776, estava-se a publicar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Muitos dos independentistas americanos eram de origem escocesa, eram familiares com a leitura da Riqueza das Nações e criaram a primeira nação a nascer democrática e também baseada numa economia de mercado, que o Adam Smith tinha razão, 2 séculos e meio depois, é a potência económica que existe no mundo, os Estados Unidos da América. Nós ficamos com princípios mais atávicos
e ficamos para trás mais pobres. Mais recentemente, nos últimos 40 anos, a partir dos anos 80, 40, 50 anos, e perante alterações drásticas que se estavam a produzir na família, os economistas começaram a olhar para a família com as suas lentes, a sua perspectiva de economistas. Aí destacou-se um economista americano chamado Gary Becker, que viria a receber o Prémio Nobel da Economia em 1992, precisamente por ter inovadoramente olhado para a família e para as transformações que se estavam a dar na família, e às quais me referirei em breve, com os olhos de economista. Vou referir essas transformações e mostrar como é que o economista olha modernamente para a família, que, não esqueçam, é o locus do amor, é a instituição onde predominantemente as relações entre as pessoas são governadas por sentimentos de amor entre os cônjuges, entre os pais e filhos e entre os irmãos. A partir da Segunda Guerra Mundial ocorreu um acontecimento que foi sobretudo devido à ciência, à tecnologia e aqui aconteceu aqui no Ocidente, que modificou radicalmente, que tem modificado radicalmente a família. Foi um acontecimento que afetou sobretudo as mulheres, que foi a invenção da pílula e, portanto, o controle dos nascimentos. Até aí, as mulheres, volta ou não volta, ficavam grávidas sem controle por elas próprias e, portanto, não eram facilmente empregáveis. Vocês imaginam um restaurante, tem uma série de mulheres, nessa altura, e volta ou não volta, chegava a cozinheira: olha, estou grávida, agora tenho que ir para casa, tomar conta do meu filho, dar à luz, etc. E eu ficava com um problema na cabeça. Tinha de arranjar um substituto. Depois aparecia outra, 2 dias depois: olha, agora estou grávida, também tenho. Portanto, enquanto as mulheres não conseguiram controlar os nascimentos, não eram empregadas muito fiáveis aos olhos dos empregadores. O empregador olhava para elas e dizia: ela, um dia destes vai ficar grávida, eu tenho um problema para resolver. Como o homem não fica grávido, os homens eram preferencialmente empregados. Outras coisas sendo iguais, o empregador preferia o homem. Porque, pelo menos por essa razão, ele não vai faltar ao trabalho, não vai romper a relação de trabalho. A partir dos anos 50, com a invenção da pílula, generaliza-se o controle dos nascimentos e a mulher pode finalmente fazer uma coisa que durante milénios não conseguia fazer, que era planear a maternidade. Isso teve consequências extraordinárias que hoje estamos a viver em Portugal. Uma delas é que a mulher se tornou impagável. Ela agora já não estava sujeita à aleatoriedade da maternidade. É certo que não como o homem, outras coisas sendo iguais, o homem não fica grávido e, portanto, outras coisas sendo iguais, é um empregado mais estável, mais fiável, mas ela conseguiu reduzir a diferença para o homem porque poderia planear a maternidade. E daí derivaram alterações que nós estamos hoje a experienciar em Portugal e que são alterações extraordinárias na família. Vou mencionar algumas. A taxa de divórcio em Portugal é hoje uma das maiores do mundo. Existem 200 países no mundo. Quando eu nasci, e até ao 25 de Abril, até os anos 60, o divórcio era proibido em Portugal. Hoje, como um pêndulo, temos uma das maiores taxas de divórcio do mundo. Somos 25º no mundo em taxas de divórcio. As taxas de casamento ou de nupcialidade, somos o 10º, também caíram drasticamente. Somos o país, o 16º país com a menor taxa de nupcialidade no mundo. E se no meu tempo de jovem a mulher portuguesa tinha em média 3 a 4 filhos, hoje é a 6ª mulher no mundo a ter menos filhos, 1,3. Vou citar agora os números. Taxas de divórcio, 2,1 divórcios por cada 1000 habitantes, a 25ª maior do mundo. Taxa de nupcialidade, 3,4
casamentos por cada 1000 habitantes. Taxa de fertilidade, 1,3 filhos por mulher, é a média, que é a 6ª mais baixa do mundo. Porquê estas alterações radicais? O economista, e aqui entra a economia da família, consegue explicar porquê os divórcios aumentaram. Um economista olha para a vida em termos de custos e benefícios e diz assim: eu faço certa coisa se os benefícios esperados forem maiores do que os custos. Se eu esperar de fazer certa coisa mais benefícios do que os custos que tenho, eu avanço. Se pelo contrário acho que os custos são maiores que os benefícios, eu retraio. O benefício de estar casado para a mulher diminuiu drasticamente a partir do momento em que ela teve acesso ao mercado de trabalho, em resultado do controle dos nascimentos. Não só ela teve acesso ao mercado de trabalho, como agora passou a fazer sentido ela investir na sua formação. É por isso que é sobretudo a partir dos anos 50, 60 que as mulheres entram nas universidades. Até aí era assunto reservado a rapazes. O benefício de estar casado diminuiu para as mulheres. Porquê? Antigamente, como elas não tinham trabalho fora, não ganhavam dinheiro, não trabalhavam fora, a sua subsistência dos seus filhos estava dependente do marido. E, portanto, mesmo casamentos que sentimentalmente se tinham esgotado, ela já não estava feliz com aquele casamento, mas tinha de aguentar porque não tinha meios alternativos de vida. O custo de se divorciar era muito elevado. Ficava sem meios de subsistência para ela e para os filhos, que normalmente ficavam com ela. Agora que ela tem um emprego, o custo de se divorciar baixou consideravelmente. Ela pode se divorciar mais facilmente, já não depende do marido, que ela própria tem a sua profissão e com mais ou menos dificuldade já consegue sustentar-se a si própria e ao filho. Baixou o benefício de estar casado, portanto houve mais casamentos a serem terminados. E daí o aumento das taxas de divórcio. E foi um aumento radical. Antigamente, as nossas avós que não trabalhavam, estavam em casa, ter mais um filho, o custo adicional era baixo. Elas já tomavam conta de 4, ter o 5º, era só mais umas batatas no tacho, na panela, porque a roupa era dos outros, etc. Agora, uma mulher, se tiver 4 ou 5, e se tem um emprego, vai ter de deixar de trabalhar, ou gasta uma fortuna em creches, em guardas das crianças, e mesmo assim, e tem problemas no emprego, porque as crianças depois estão doentes, pedem à mãe, a mãe com dor de cabeça, a mãe tem de levar ao médico, etc. Portanto, o custo de ter um filho hoje, para uma mulher que trabalha e que tem um rendimento, é muito mais elevado, provavelmente tem de sacrificar o seu emprego, oportunidades de promoção, no limite se tem muitos vir para casa e perder o rendimento e a sua carreira profissional. Então, se o custo de ter filhos aumentou, as pessoas vão ter menos filhos, os casais vão ter menos filhos, e a decisão é da mulher, sobretudo. Portanto, se as taxas de nupcialidade diminuíram muito, é porque os custos de ter filhos aumentaram e os benefícios diminuíram. Antes as famílias tinham muitos filhos, para se sustentarem na velhice. Quem sustentava os pais na velhice não havia reformas, pensões de reforma, públicos ou privados. Quem sustentava os pais na velhice eram os filhos. De maneira que os pais investiram muitos filhos para depois eles os sustentarem, quando os pais não pudessem trabalhar. Ora bem, esse benefício antigo de ter filhos praticamente desapareceu. Nenhum pais, ou muito poucos, hoje estão à espera que sejam os filhos a sustentarem-se, porque eles próprios têm pensões públicas ou privadas da reforma, ou da mialha para a reforma. Portanto, não apenas o benefício de ter filhos diminuiu, como os custos aumentaram. Os dois fatores conjugam-se para que as famílias tenham hoje muito menos filhos do que antigamente. Os casamentos diminuíram, claro. Antigamente, a preocupação de um pai e de uma mãe era casar a filha, porque os pais iam morrer um dia e as mulheres não tinham meios independentes de vida. Casar. O benefício para uma rapariga de casar era importante, o marido assegurava-lhe a fonte de rendimento. Hoje não, ela é um profissional, tem formação, trabalha, não precisa nada de um marido para se sustentar e frequentemente aos filhos. O benefício de casar diminuiu e, portanto, há menos
casamentos. Portanto, os economistas explicam bastante bem estas alterações que se deram nas famílias desde os anos 50 e em Portugal, sobretudo nos últimos 30 anos. E tem sido dramático. Vou citar-vos mais uma estatística. Em cada 100 casamentos que se realizarem em Portugal este ano, mais de 60 vão terminar em divórcio. Em cada 100 casamentos que se realizam, 62 vão terminar em divórcio. E o divórcio é normalmente uma iniciativa da mulher. É a mulher que o quer. Cerca de 80% dos divórcios são da iniciativa da mulher. Porque tudo isto se alterou, as condições se alteraram, o controle dos nascimentos, que deram origem a estas mudanças radicais na família, foram alterações que afetaram a mulher e não tanto o homem. A situação para o homem também se alterou, mas é um reflexo da alteração que se verificou para a mulher e, portanto, que afetou também o relacionamento entre ambos. Estes desenvolvimentos são dramáticos porque hoje em dia em Portugal há cada vez menos crianças, cada vez há mais velhos. Vou citar-vos agora estatísticas da velhice. Há vários indicadores para medir a idade de uma população. Um deles é a idade média das pessoas. O português médio tem 45,3 anos. É o sexto mais velho no mundo. Não existe, só há mais 5 países em que a idade média dos seus habitantes é superior à portuguesa. Portanto, por este indicador, Portugal é o sexto país mais envelhecido do mundo. Existe outro indicador, que é a percentagem da população com mais de 65 anos de idade, à qual eu pertenço já. Essa percentagem é 23%. Portanto, praticamente um quarto dos portugueses tem, como eu, 65 ou mais. Estão na terceira idade. É o quarto país mais velho do mundo, segundo este indicador. Portanto, Portugal é hoje um país farto de jovens, farto de crianças, cheio de velhos. Isto cria um grande problema. É que os velhos como eu descontaram para a Segurança Social e agora estão a viver na reforma. Eu estou reformado, já. E cada vez há menos jovens no ativo a produzirem riqueza para pagar as pensões aos velhos. Cada vez há mais beneficiários do sistema de segurança social, da reforma, estou só a falar de reforma, e cada vez há menos contribuintes. Neste momento, por cada reformado, os ativos não chegam a 2. Cria um grande problema. Este sistema não é sustentável, a menos que nós importemos a gente que trabalha, que produza e que permita pagar as reformas aos velhos. E estamos caídos no problema da imigração, que é um problema ao qual o Chega atribui grande importância. E bem, porque estamos destinados a importar pessoas, acabamos de importar até um campeão olímpico. Portanto, não é só para trabalhar, mas também para trabalhar no desporto, etc. É um problema que outros países já experimentaram. Eu estive a falar com 2 altas pessoas que estão aqui, que viveram em França, e que a imigração desordenada de culturas que tradicionalmente são adversas da nossa cria problemas seríssimos. E, portanto, o Chega faz muito bem no seu programa em definir critérios para a imigração à qual nós inevitavelmente estamos condenados. Portanto, eu quero transmitir-nos uma certeza. O número de imigrantes em Portugal já tem vindo a aumentar e irá continuar a aumentar. O que o Chega propõe é que sejamos seletivos, como muitos outros países são. Eu vivi num país, 8 anos, num país, o Canadá, que tem muitos imigrantes, imigração, muitos portugueses, mas que é altamente seletivo na imigração. Tem uma cota para refugiados políticos ou religiosos, mas depois só admite pessoas, digamos, à volta de engenheiros no Canadá. Então, fica aberta a imigração durante um tempo para engenheiros vindos do exterior, que cumpram as condições. Não é entrada desordenada. Porque a entrada desordenada, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como tem acontecido na Europa,
gera problemas culturais, choques culturais, ou pode gerar consideráveis. Portanto, o tema da imigração vai ser um tema quente, o Chega está em cima dele e eu penso que está de forma muito razoável. Quer dizer, que estamos condenados a ver imigração, então temos de ser seletivos nas pessoas que atravessam as nossas fronteiras e vêm envolver connosco. Não podemos ter pessoas que detestam a nossa cultura. Não podemos. Muito bem. Queria dar-vos por caminho duas estatísticas agora da economia. Portanto, já vos mostrei, Portugal é um país que tem cada vez menos crianças. No mundo, é um dos que, aquele em que nascem menos crianças, em que há mais divórcios, em que há menos casamentos. É um dos países mais envelhecidos do mundo. Queria agora dar-vos algumas estatísticas económicas. Também situar Portugal no ranking. É o 11º país no mundo. Há cerca de 200 no total, para vocês terem uma ideia do que é que nós fizemos no Coração. Portanto, tem 200. É o 11º, onde o Estado é maior em termos económicos. A despesa do Estado representa 43% do produto interno bruto, portanto, a riqueza criada no ano. É o 11º país no mundo com o maior Estado em termos económicos. É o 16º com os impostos mais pesados. Não esqueçam que existem 200. Nós estamos no topo. E é o 4º com a maior dívida pública, a seguir ao Japão, Grécia e Itália. 150% do PIB. 300 mil milhões de euros. É também um dos poucos países no mundo onde a população está a diminuir. E não é esquisito que assim seja. O último censo do INE diz que nos últimos 10 anos a população portuguesa caiu 200 mil pessoas. Faz sentido. Eu, se fosse novo e pensasse ter filhos, dizia-se, mas filhos para um país em que os meus filhos vão ter de trabalhar para sustentar muitos velhos, vão ter de pagar impostos pesadíssimos e vão herdar uma dívida pública enormíssima, a quarta maior do mundo. Só para vos dar uma ideia. A dívida pública, a dívida do Estado português, 300 mil milhões. Nós somos 10 milhões. Cada português que hoje nascer já nasce com uma dívida de 300 mil milhões, a dividir por 10 milhões, 30 mil euros. Sem ter feito nada, já nasce com um fardo financeiro que vai ter de pagar e do qual esta geração beneficiou de 30 mil euros. Um pai e uma mãe que sejam verdadeiramente responsáveis torcem o nariz. Eu não quero esse país para os meus filhos. E esta é uma das razões, certamente, porque a natalidade tem vindo a diminuir. Ao mesmo tempo, nos últimos 20 anos, quando eu era jovem, nos anos 60, eu nasci em 54, a economia portuguesa crescia em média, nos anos 60, 7% ao ano, não faltavam empregos. Em 1972, a economia portuguesa cresceu mesmo 11%, a tal ponto que o Financial Times fez uma primeira página a falar do milagre económico português. Em média, 7%. E houve mesmo um ano, 11%, em 72. Para um economista que olha para esta estatística, e eles fizeram uma revolução em 74, com este crescimento extraordinário, em que se falava no milagre económico português. Portugal foi o país, entre os anos 30 e os anos 74, quando se deu a revolução, que teve o maior crescimento económico em toda a Europa Ocidental. Ao contrário da ideia que se passa por aí, que era bem empobrecedor e não sei o quê. Não, o problema é que nós viemos muito de trás do pelotão, mas pedalámos para nos juntar ao pelotão da frente. Agora é que estamos a cair no ranking. Qualquer país da Europa Oriental já tem um nível de vida superior ao nosso. Por simples razão. É que nos últimos 20 anos nós crescemos apenas 6%. Quer dizer, nós crescemos menos em 20 anos do que crescíamos nos anos 60 num só ano. Em média, nós crescemos 0,3% ao ano. Temos uma economia estagnada. Um país sem esperança para jovens, especialmente, que querem empregos, com
A Rita disse que querem organizar a sua vida, ter uma casa, etc. Temos um país da miséria. Vocês que são jovens têm de fazer alguma coisa. Há alguns que fazem alguma coisa, imigram. Nós nunca tivemos tanta imigração entre os jovens e jovens qualificados como agora. Temos de modificar isto. E a coisa já não é tanto para mim, porque eu tenho 67 anos, já sou avô, muitos netos, já fiz a minha vida. Eu, certamente, gostaria de contribuir para que os meus netos, já que os meus filhos também já são adultos, mas já têm 40 e tal anos, tenham oportunidades. E estou cá para isso. Temos de modificar. E eu acredito que o Chega é o partido. Eu nunca tinha tido participação política. Eu acredito que o Chega é o partido que pode modificar. Mas não esqueça, precisamos da colaboração ativa dos jovens que serão os principais beneficiários dessa modificação, não sou eu. A economia nasceu como a ciência das boas regras de administração da família. Como é que se administra uma família? Que regras se segue? Vou indicar 2 ou 3 que estão no programa do Chega. Uma delas é a regra do bem comum. Eu e a minha mulher, quando vamos ao supermercado, ou quando íamos, tínhamos os 4 filhos em casa, não comprava só as coisas que eu gostava ou as coisas que ela gostava. Não. Comprávamos os bens que servem o bem comum nosso e dos filhos. Portanto, governa-se uma família governada para o bem comum e não por um conjunto de amigos, como fazem os socialistas, a distribuir benefícios do Estado a favor de uns e contra os outros. Uns recebem, os outros pagam e ficam a espalhar dele. Portanto, o programa de Chega, logo o primeiro artigo da economia, da secção de economia, diz que quando o Chega for governo, não governa em benefício deste grupo, dos médicos, ou dos enfermeiros, ou daqueles que fazem barulho na rua, não, governará em benefício de todos. O André Ventura foi a primeira pessoa em política, e foi uma das razões que me levou a aderir ao Chega, a falar no conceito de pessoa de bem. A maior parte da família portuguesa, o povo português, que capital é que tem? Não nasce rico, não tem dinheiro. O grande capital que tem é a sua integridade pessoal. Ser honesto, de boas contas, respeitar a sua palavra. E é isso que o leva a empregar-se. Quer dizer, uma pessoa, eu já tenho empregados, já tenho mais. Bem, obviamente, a primeira coisa que eu olho para eles é uma pessoa de bem, uma pessoa séria. Ou vem para aqui para me roubar, para faltar ao emprego, etc. Vai retribuir-me o salário que eu lhe vou pagar? Se a resposta for sim, é um emprego. E isto é o capital, porque a maior parte dos portugueses têm, é serem pessoas de bem. Uma pessoa de bem é aquela que trata os outros como gosta de ser tratada. Não sei se já repararam que o Estado português, desde que o socialismo o governa, e basicamente tem sido governado por 2 partidos socialistas, o PS e o PSD, como sabem, a social-democracia é um ramo do socialismo. Está no nome, socialismo democrático, social-democracia. O Estado não é uma pessoa de bem. Se eu me atrasar no pagamento de impostos ao Estado, o Estado leva-me, cobra multas, juros, etc. Mas se o Estado se atrasar nos pagamentos, a mim, não acontece nada, dá desculpas. Vou exemplificar. Eu trabalhei a maior parte da minha vida para o setor privado, mas também para o setor público. Fui professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e de outras universidades públicas. E tenho uma reforma, quer aquilo que descontei para o privado, quer aquilo que descontei para o público. A parte privada da Segurança Social já me pagaram. Agora a parte da Caixa Nacional de Aposentações do meu trabalho para o Estado não me pagaram. E eu reformei na legitimidade da reforma no dia 6 de junho de 2020, há 15 meses. Se eu estivesse à espera deste dinheiro para comer, a minha reforma, há 15 meses, está com 15 meses de atraso, o Estado não pagou. Umas burocracias, os cálculos, não sei o quê, umas patifarias. O
Pelo contrário, se eu tivesse 15 meses de imposto ao Estado, já me tinham vindo confiscar a casa. Ora, o Chega, quando for governo, tal como o programa, vai tratar os contribuintes, o Estado vai tratar os contribuintes como o Estado exige que os contribuintes o tratem a ele. Se quiser. Outra regra de família, a família não gasta acima das suas possibilidades, não, no princípio, exceto em situações extraordinárias, doença, etc. Ou então para comprar uma casa, mas isso tem de ser muito bem pensado. Em princípio, gasta-se de acordo com as nossas receitas. É em economia que se chama o princípio do orçamento equilibrado. Ora, em 47 anos de democracia, o orçamento do Estado português foi sempre deficitário, exceto num ano. E foi isso que, todos os anos há um déficit, foi isso que levou a dívida pública, que a acumulação dos déficits anuais, gastar anualmente mais do que aquilo que se recebe, para um nível da quarta maior do mundo. E que nos levou à falência há poucos anos, e se não fosse a ajuda internacional, tinha-se acabado, o Estado tinha aberto falência, de facto, e provavelmente tinha-se acabado a democracia. E, com este nível de dívida pública, estamos sujeitos a ir à falência quando a conjuntura internacional se deteriorar e ter de volta a Troika. O que, aliás, eu penso pode ser uma grande oportunidade para o Chega a ser governo. Mas as pessoas se derem conta, 47 anos de socialismo produziram estagnação económica, a maior dívida, a quarta maior do mundo, uma diminuição da população, a imigração, etc. E não há esperança, especialmente para os jovens, talvez nesse dia as pessoas decidam mudar o paradigma e abandonar os votantes portugueses, os eleitores, a preferência que têm manifestado pelos partidos socialistas, designadamente pelo PS e pelo PSD, apoiados em partidos que são de suas militas. Finalmente, a família está em crise, em resultado dessas alterações que mencionei e também de algum exagero, porque a nossa cultura portuguesa, nós temos tendência para exagero, é um pêndulo. Aquilo que eram há 50, 60 anos, quando eu era jovem, famílias grandes, não havia divórcios, etc., porque tudo se modificou no outro extremo. A cultura portuguesa é um pêndulo, é uma característica do catolicismo, que é a versão cristã da nossa cultura. O pêndulo também significa que nós podemos estar a chegar ao limite da governação de esquerda e chega a um sinal de que o pêndulo começa a virar para o outro lado. Começa a virar para o outro lado. E eu queria resumir, portanto, dizer a família está em crise por alterações que se deram na mulher, pela nossa tendência a exagerar de um lado e do outro as situações, mas também por uma enorme propaganda que se tem feito contra a família. Quando eu abro os jornais ou vejo televisão, as referências depois à família são invariavelmente ou da luta das mulheres por direitos dentro da família, ou pior ainda, violência doméstica. Eu, se fosse jovem, especialmente se fosse uma rapariga, ao ouvir isto continuamente, dizia assim: isto do casamento não é coisa boa. Isto é homem a bater em mulher ou mulher em homem. Normalmente a primeira. E portanto não me vou casar. E essa violência doméstica tem vindo, esse tema, da esquerda. Mas, não sei se repararam, que vocês pediram para falar de amor, e de amor. Mas, se eu abrir jornais, ler, ouvir, não se fala de amor. Fala-se de ódio, do seu oposto. Crimes de ódio, ódio racial, ódio étnico, que acusam o próprio Chega. Só se fala de ódio. Mas porquê que não se fala de amor? Porque o amor existe, é muito mais importante e é construtivo. E eu quero dizer que eu tenho uma família há 45 anos e não é nada dessa história de andar a bater à minha mulher e a mulher a bater-me a mim. Não é nada disso. Houve amor, houve cooperação. A família depois passa por muitas fases, vive muitas situações. E o que é que há? Há cooperação. Se me dissem, fazendo eu 45 anos de casado, vou terminar em breve, se me dissem: descrevam lá o que é isso do casamento, estar casado 45 anos. Vocês querem dizer paixão? Também meteu isso. Discussões também houve algumas.
Mas não, houve sobretudo cooperação. E se me pedissem uma descrição, eu diria casamento bom, que é a maior parte dos casamentos de Portugal, é uma longa caminhada de mãos dadas. Portanto, os meus 45 anos de casamento, se me pedirem uma imagem para descrever, eu digo assim, é uma longa caminhada de mãos dadas. Agora, porque é que não se fala no humor? Se o humor existe, se é tão importante para nós, se é a base da gente, porque é que não se fala no humor, se fala em ódio? Porque é que a resposta é porque é politicamente incorreto falar de amor. A esquerda só fala de ódio, que é marginal, é minoritário na sociedade, não existe. Claro que também existe violência nas famílias, mas é minoritário. Na maior parte dos casos o que existe é amor e cooperação. Fala-se em modelos alternativos de família, casais, homossexuais, etc. Porque não se fala na família clássica, que eu hoje estou aqui a falar, e diz assim, excelente experiência. Foi a maior experiência da minha vida. Não, só se fala ainda porque falar da família clássica, de amor, de verdade, é politicamente incorreto. Fala-se de corrupção. Porquê que não se fala? A maior parte dos portugueses não são corruptos, são pessoas íntegras, porque não se fala de integridade. Também existe corrupção, mas é minoritária, é marginal na sociedade. A maior parte dos portugueses são pessoas decentes. Porquê que não se fala disso? Agenda da esquerda. Porque falar de integridade é politicamente incorreto. Eu vou agora concluir dizendo uma coisa, pela terceira vez que tenho dito em eventos do Chega. A principal razão que me levou a aderir ao Chega foi o facto de André Ventura ser o único político português a falar de Deus. Porque se há a ideia politicamente incorreta e que resume todas as outras, porque no fim de contas Deus é amor, é verdade, é integridade, é família. O Cristo vai dizer ao mundo é: sejam uma família, todos, sejam uma família, toda a humanidade, uma família. É a ideia mais subversiva que há politicamente e que não deve deixar de usar. Não se deve usar Deus em vão. Mas Deus existe. Vão perguntar ali às mulheres que estão à espera dos maridos que vêm da pesca, das nazarenas, se Deus existe ou não existe, e vão ver o que é que ela diz. E digo, claro que existe Deus. Eu próprio tenho experiência. Claro que existe. Há alguns que não acreditam. Bem, uma minoria, mas se for percorrer Portugal, só vejo igrejas, cruzes, santuários, não sei o que. Claro que existe. Os portugueses, o povo português não é bruto, não é estúpido. Estou a dar a horário, não sei o que, é uma coisa que não existe. Claro que existe. E não se devem coibir de mencionar, porque, repito, para os políticos de esquerda que nos governam, a ideia de Deus e tudo o que está associado, amor, verdade, justiça, integridade, é a ideia mais subversiva que existe. Por isso também no nosso programa faz-se apelo à matriz judaico-cristã da nossa civilização. E na parte económica, eu tive um imenso prazer quando redigi uma cláusula da parte económica em que cito o Papa Bento XVI, na encíclica Centésimos Anos, em que, depois de cair o socialismo em 1989, ele publicou essa encíclica em 91 e pergunta-se, afinal, qual é o modelo económico porque devemos optar e recomendar às nações para o seu desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas. É o socialismo ou o capitalismo? E dá a seguinte resposta que eu cito. É o capitalismo, embora eu preferisse dizer a designação de economia de empresa ou de economia livre. E é, de facto, a ideia de economia livre, ou economia liberal, que está consagrada no programa do Chega. A ideia é que o motor da economia não é o Estado, nem bazucas, mas o esforço produtivo de todos os portugueses, agrupados em família e depois noutras comunidades até à nação. O amor pela nação, o nacionalismo do Chega e, no fim de contas, o amor que também temos em relação a esta família alargada, que é a família de todos os portugueses. Muito obrigado.